Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana, última semana de julho. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João. Fala, Marquinhos. Fala, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo na boa. Semana agitada, semana que continua fervendo, né? A política, a conjuntura, enfim, não só, tá tudo fervendo. E a gente vai falar dela passando aí as notícias para vocês. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai falar do corona aqui em Israel. Bom, não tinha como não deixar de ser, né? Porque acaba sendo, o corona vai puxando tudo, né? Hoje é o que há. E a atualização aqui, os últimos dados, né, do corona em Israel, agora a gente está gravando, são 10 horas da noite aqui, da quinta-feira. Até agora são 11.111 novos infectados desde a meia-noite, né? Ou seja, o número diário ainda não fechou, não foi atualizado, mas o número de ontem foi de 1.967, isso de acordo com o Ministério da Saúde. Ou seja, a gente continua tendo aí um número muito alto de pessoas infectadas, né? De pessoas ficando doentes, contraindo o vírus. Por outro lado, né, o governo mudou parte da política, né, há um tempo atrás de mudar, de poder liberar, né, pessoas que tinham ficado doentes, tinham contraído o vírus, pessoas sem sinais, né, que não desenvolveram nenhum sintoma. Depois de 10 dias do exame positivo, elas já poderiam sair de casa, enfim, mudou um pouco a política. A gente teve aí a entrada de um novo... Só um dado anterior, o número de testes, né, que vem sendo feito também, vem subindo e descendo, de vez em quando eles fazem um dia mais, um dia menos, quase chega aos 30 mil, depois cai para os 20, mas enfim, mantém uma certa regularidade acima dos 20 mil, o que é um número razoável de testes, e a gente tem um novo super diretor, né, eu não sei como dizer, como chamá-lo, né? Mas enfim, é uma pessoa responsável, É o Gamzu. executor, né? Beleza, executor. O novo executor do corona, né? Que é o responsável do governo de tocar toda a política, né? Ele entrou aí depois de um vácuo que foi deixado com a saída do Bar Simantov, que era o antigo diretor do Ministério da Saúde, foi quem deu a orientação na primeira onda. E depois que ele saiu, ficou um vácuo nesse período, não estava muito certo, até que entrou agora o Gamzu. E ele apresentou uma política diferenciada, né, vai tentar abrir ao máximo, né, o comércio, né, a vida aqui em Israel, mudando completamente a perspectiva e a forma de encarar o vírus, né, a doença, como a gente viu aí durante a primeira onda. E também a gente é uma questão também interessante ainda dessa política de abertura que o governo pretende, eu estava lendo agora no jornal, essa noite ainda de quinta-feira, talvez aprovar a retirada das últimas medidas de fechamento que tinham sido colocadas há 2 semanas atrás. Para quem não lembra, a gente falou disso, o governo apresentou novos fechamentos que foram derrubados pela comissão do corona no parlamento, né? Como fechamento de praias, de piscina pública, de academia, e ficou uma discussão, porque o governo mandou fechar, a comissão do corona mandou abrir, ninguém sabia o que tinha que ser feito, no final ficou aberto, porque a pressão popular também foi muito grande, e agora o governo está querendo acabar com todas as medidas de fechamento, deixar tudo aberto como foi há 2 semanas atrás. Ou seja, há 2 semanas eles queriam implementar várias medidas de fechamento, 2 semanas depois essas medidas foram completamente levantadas, né? Elas não existem mais. E o interessante disso tudo, né, que essa crise aí entre a comissão e o governo, ela se deu no início tem umas 2 semanas, 3 semanas, quando uma deputada do Likud, né, do partido do Benjamin Netanyahu, a Shasha Bitton, ela votou e aprovou, né, que as academias deveriam ficar abertas, né, indo em contradição ao que o governo tinha aprovado, que era o fechamento das academias. E aí ela foi ameaçada de ser retirada da VADA, né, da comissão, até que essa semana isso se tornou realidade e ela não é mais
a líder na comissão parlamentar. Bom, esse é o panorama, João. Agora, vai lá. O que você acha de tudo isso aí? Então, primeiro de tudo, vamos falar sobre o professor Rony Gamzu, né, que é o novo proyector, né, que eu diria que é o executor de políticas públicas de tudo que for relacionado à corona agora. O Rony Gamzu, ele foi a terceira opção sondada pelo governo para assumir esse cargo. Né, o programa satírico Eretz Nederet, que é o programa de humor mais antigo que ainda passa aqui na televisão israelense, pelo menos acho que há 12 anos seguidos, né, do qual o Nelson Burdi é muito fã, um abraço aí para o Nelsinho, ironizou essa escolha do Rony Gamzu com uma mensagem de WhatsApp que eles publicaram na televisão, Netanyahu perguntando para ele de madrugada se está acordado, porque ele recebeu a negativa do Barbas, que era a segunda opção dele também, que era outro profissional da saúde, que é a principal, eu diria que a principal estrela televisiva do meio acadêmico, falando sobre a corona na televisão israelense. O Barbas ele fez uma série de exigências para assumir o cargo que não foram concedidas, e ele, de madrugada, de noite, anunciou que declinava do convite, né, da candidatura dele para o cargo, e na mesma madrugada o Rony Gamzu aceitou. O primeiro a ter recusado foi um general do exército chamado Abulafia, que também tinha recusado, que tinha sido uma tentativa do Netanyahu de passar para as forças de defesa israelenses a execução do projeto de controle ao corona, sem que essa execução seja dada diretamente ao Ministério da Defesa, que é o Benny Gantz, por questões políticas, obviamente, para que o Benny Gantz não tenha crédito em caso de um sucesso da sua política pública. Né? Mas, enfim, Rony Gamzu é doutor em medicina pela Universidade de Tel Aviv, professor da própria universidade, já foi diretor-geral do Ministério da Saúde entre 2013 e 2015, né? Quando Netanyahu também era primeiro-ministro, né? O ministro da Saúde era Yael German, que era do partido Yesh Atid. Enfim, é um sujeito gabaritado, conceituado, e foi escolhido principalmente, primeiro porque ele queria muito, ele deu entrevista ao podcast do Haaretz, apareceu na televisão algumas vezes e sempre apresentando propostas para como controlar a corona. Né? Quem aparece, quem é do meio acadêmico, já esteve envolvido em políticas públicas, está aí aparecendo, dando propostas, é porque está interessado em assumir um cargo no governo. Ele queria muito, o governo não olhou muito para ele até os dois primeiros recusarem, e aí, de repente, o prêmio de consolação do governo foi lá e aceitou, e já está pronto já está com o projeto pronto, já apresentou ontem numa entrevista coletiva, e a princípio vai começar a colocar em prática. Uma das primeiras coisas que a gente vê, umas primeiras medidas tomadas, como se adiantou aí, Marquinhos, é que ele vai cancelar a medida tomada pelo governo anteriormente de fechar restaurantes e lojas durante o fim de semana. Né? Mas não é só isso. O Gamzu ele também foi escolhido porque ele é contra o lockdown, o fechamento do país. Ele acha que não é preciso fechar o país para controlar a corona. Se você faz um acompanhamento muito rígido, com a ajuda do serviço de inteligência, que já foi aprovado pela Knesset e já está trabalhando nisso. Hoje, em Israel, a gente tem mais de 100 mil pessoas de quarentena, e os doentes ativos não chegam a 30 mil, ou seja, tem muita gente de quarentena sem estar doente, esperando o resultado, ou já tendo recebido o resultado, mas ainda assim tendo que ficar de quarentena. Né? E, enfim, ele acha que esse tipo de ação é muito eficiente e libera a gente de ter que entrar numa quarentena coletiva, né, no lockdown, no fechamento completo, que seria muito ruim para a economia e abalaria, segundo as próprias palavras do Rony Gamzu, a confiança da população no governo, principalmente porque depois do primeiro fechamento, uma abertura mal sucedida significa uma quebra de confiança, com as pessoas podendo não seguir as determinações. Por que a gente tem que seguir determinações de fechamento, se na hora de abrir tudo volta ao normal, na verdade, ao novo normal, ao normal da corona, muito rapidamente a gente tem que voltar a fechar de novo. Então ele diz, não vai ter que ser assim, a gente vai poder continuar com o país aberto e as coisas vão se resolver. Ele deu uma entrevista coletiva na quarta-feira à noite, com o Netanyahu e o Gantz sentados atrás deles, dando todo o suporte. Foi anunciado, poucas medidas foram anunciadas nessa entrevista coletiva. Ele deu só as diretrizes de como ele vai cuidar da corona, né? E uma das maneiras através das quais ele vai tentar evitar a disseminação do vírus é também com a ajuda das Forças Armadas. Ou seja, foi criada uma divisão interna no Tzahal, né, nas Forças de Defesa de Israel, somente para dar suporte
ao Ministério da Saúde para combater a corona, com autorização do ministro da Defesa e vice-primeiro-ministro, que é o Benny Gantz, né, que imediatamente já escolheu um responsável, já abriu essa divisão e já separou orçamento para poder fazer isso funcionar. A entrevista dele foi dada com muito poucas intervenções do Netanyahu e do Gantz, na verdade com quase zero intervenções. Netanyahu e o Gantz ficaram escutando muito mais do que falaram, o que não é comum, principalmente quando se trata do Netanyahu, que é uma indicação, um indicativo, né, que segundo o Assaf Farelo do Haaretz, que escreveu uma coluna muito interessante sobre isso, de que o Roni Gams está assumindo um papel que é muito interessante para o governo atualmente, especialmente para o Netanyahu. Se ele usa muitas vezes a palavra eu, dando a entender que ele tem autonomia e que tudo que está acontecendo é por iniciativa própria dele, né? Se ele tem sucesso, né, o governo vai ter escolhido uma pessoa boa para gerenciar a crise. Se ele fracassa, a iniciativa foi toda dele. Ele teve toda a autonomia e ele fracassou. Então é interessante politicamente para o governo, porque eles podem lavar as mãos e podem entregar para um profissional gabaritado, com experiência, inclusive, no próprio Ministério da Saúde, a execução da contenção da crise da corona em Israel. Então a gente vai ver agora o que vai acontecer em relação a isso. Enquanto isso, o Barbas, que era a segunda opção, ele deu uma entrevista na quarta-feira, no mesmo dia da coletiva do Gamzu, no canal 12, que é o principal canal de televisão israelense, canal de maior audiência, dizendo que em qualquer país normal do mundo, com essa quantidade de contagiados por dia, ele citou 2.000, né, em proporção à população israelense, 2.000 contagiados por dia, é mais ou menos o que seria no Brasil entre 70 e 80 mil contagiados por dia, ou seja, a proporção é parecida, né? Ele disse que com essa proporção de contagiados por dia, qualquer país normal já teria fechado o país para um lockdown para poder controlar a disseminação do vírus. Ou seja, uma clara crítica assim, direta, né, ao Gamzu, dizendo ou você não tem coragem de fechar o país, ou você não sabe o que está fazendo aí, mas ele não disse isso dessa maneira, foi um pouco mais delicado, ele só criticou a política pública, embora não tenha sido tão delicado assim, e no final desejou boa sorte ao Gamzu, mas a gente sabe que o Barbas não tem nenhuma confiança de que a política do Gamzu vai funcionar e deixa a população que sempre o escutou na televisão com um símbolo de interrogação gigante, né, na cabeça, cética em relação às medidas adotadas pelo Gamzu, a efetividade dessas medidas. Enfim, o Gamzu prometeu que não ia tomar nenhuma adesão à toa, que nada ia ser feito, não ia prejudicar a economia com coisas que não fossem realmente efetivas. Enfim, vamos ver o que vai ser realmente efetivo. E a última novidade, tratando-se da questão da corona essa semana, é que o Gamzu ele ganhou, aparentemente, um aliado, né? Não sei se ganhou um aliado ou uma aliada, ou pelo menos deixou de ter alguém que pudesse incomodar, quando o Netanyahu ele decidiu, né, por recomendar a demissão da Shasha Bitton, da Yael Shasha Bitton, que é a presidente da comissão de corona na Knesset, do próprio partido do Netanyahu, do Likud, por ter desobedecido às determinações do partido em relação às políticas públicas adotadas pelo combate à corona. Ou seja, você tem que estar alinhada com a adesão que a gente tomar. E se as adesões a serem tomadas agora vão ser do Roni Gamzu, então a comissão de corona ela tem que ser subserviente à política pública do Estado, o que, na verdade, é uma contradição tremenda, porque a comissão de corona ela tem o papel de fiscalizar se o Estado está atuando de maneira correta ou não, e não de aprovar as medidas tomadas pelo governo. Então, ela foi recomendada a sua saída, mas ela ainda não foi retirada, porque essa decisão ela tem que ser tomada pela Vadat Knesset, que é a Comissão Especial da Knesset, cujo líder é do Partido Azul e Branco. Okay? A comissão tem 13 parlamentares ao todo, sendo que 5 são da oposição e 8 são da situação. Só que 4 desses parlamentares da situação são do Azul e Branco. Ou seja, se o Azul e Branco for contra a saída dela, ela não sai. Isso pode gerar uma crise no governo muito grande, e se os desentendimentos entre Netanyahu e o Gantz seguirem, aparentemente deu uma acalmada no meio dessa semana, mas se seguirem, ela pode continuar no cargo que ela executa hoje, pelo menos. Apesar de que o governo recomendou a sua demissão, junto com o afastamento de outros parlamentares do Likud por outras questões que a gente vai falar no próximo bloco. Então, enfim, está em xeque aí como é que vai ser o trabalho da comissão de corona, que tem uma tarefa super importante num país democrático, né?
que é fiscalizar se a política do governo está sendo efetiva ou não. Até porque uma crise de saúde pública desse tamanho, ela pode gerar mortes, né? Israel está se aproximando do número de 500 mortes, até onde eu vi tinha 499, né? E a gente está falando outra vez, na quinta-feira, dia 30 de julho, agora de noite. Enfim, isso uma comissão que tenha liberdade para poder fiscalizar a política pública é essencial no regime democrático. Quando você derruba a presidente da comissão porque ela não cooperou com a política pública do Estado, você está flagrantemente atacando a democracia. Pois é, eu acho uma coisa muito interessante que tem me chamado a atenção, né, dessa diferença entre a primeira onda e a segunda, é que na primeira onda, essa questão, quando era tocado na questão da imunidade de rebanho, né, quando as pessoas falavam, todo mundo, as vozes contrárias a isso eram muito grandes, né? Não pode fazer isso porque o número de mortes vai ser muito grande, e o governo realmente não adotou essa política, né? Adotou a política do fechamento. E nesse momento é basicamente o oposto, né? É uma mudança aí de 180 graus. O que a gente... o governo hoje não tem... até mesmo, eles tinham fechado atividades escolares, a gente está num período de férias, né? Mas, enfim, tipo colônias de férias, para crianças a partir da quinta série estavam proibidas, como atividades esportivas também, e isso foi suspenso essa semana também. Ou seja, já pode ser um indicativo, inclusive, de que o ano letivo vai começar em setembro sem maiores alterações. Mas a gente tem uma política completamente diferente da que foi apresentada pelo governo na primeira onda. Na primeira onda deu certo, né? O que deu errado depois foi a reabertura, né? A quarentena deu certo no caso, né? E hoje o que eles propõem, eu acho que é uma questão, completamente diferente, é o oposto. O que deu errado não foi a quarentena, foi a saída da quarentena, que foi muito rápida, e agora a gente vê essa mudança na política. Mas essa mudança ela me chama a atenção porque se realmente ela pode levar um número muito alto de mortes, a gente vê aí uma questão do governo estar preferindo a economia do que a saúde, né? Como se a gente pudesse separar as duas coisas. Mas, enfim, é bem interessante toda essa movimentação, né, política também acontecendo aí em torno da questão do corona. É isso. Algo a acrescentar ou vamos? Vamos lá, vamos passar. Então vamos lá para o nosso segundo bloco, onde a gente vai falar da política aqui em Israel, seguindo a crise do corona. É isso aí, as manifestações que tinham começado já há um tempo, né, e se intensificaram na última semana, elas continuaram acontecendo. Inclusive foi feita uma manifestação em frente à casa do ministro do Interior, Amir Ohana, ministro da Segurança Pública, né, Amir Ohana, que ele tem sido acusado, né, de ser o responsável por ser o ministro do Interior, de autorizar a violência policial que vem sendo implementada aí contra os manifestantes. Junto a isso, né, manifestações quase todo dia na frente da casa do primeiro-ministro, né, do Bibi Netanyahu. O povo foi para a rua. Eu ouvi num podcast do Haaretz, se não me engano também, falando sobre a especificidade dessas manifestações, que até o momento não há uma liderança específica, são pessoas de diferentes camadas sociais, diferentes locais do país, simplesmente dizendo basta, né, um chega, muito sem uma identidade própria essas manifestações até o momento, o que é uma questão muito interessante, né, muito legal de poder se observar. E junto a isso a gente tem também, como não podia deixar de ser, né, as tradicionais crises, né, do Likud, tem aí, enfim, conversas entre ministros e diretores de órgãos públicos, né, que mostram aí que eu queria falar como é que era aquela questão que entre o céu e a terra há muito mais coisas do que a gente possa acreditar, mas mostram, na verdade, que há relações assim muito complicadas entre setores do governo, né, e do aparelho de Estado. Enfim, João, para onde a gente caminha nesse momento em que também a gente falou na semana passada, né, o governo tem muita autonomia para decidir questões do corona? A gente caminha para mais violência, e uma violência cujo resultado a gente não sabe qual é. E a gente também está caminhando
para um cenário muito nebuloso e muito perigoso. E agora, na verdade, essa semana, com essas notícias que aconteceram, eu estou muito preocupado com o que está acontecendo aqui e eu estou muito irritado com o que está acontecendo em Israel. E eu vou explicar agora por quê. E realmente eu acho que a gente está passando, talvez, por um dos momentos mais complicados internamente do país desde o assassinato do Rabi. Provavelmente é isso que está acontecendo. Por que eu digo isso? Tá? A gente já tinha comentado no podcast passado que depois que o Amir Ohana assumiu o cargo de ministro da Segurança Pública do país, da Segurança Interna, né, como se diz em hebraico, a violência policial contra as manifestações que estavam protestando contra o primeiro-ministro, contra o Netanyahu, no caso, ela foi flagrante e foi muito atípica. Né? A polícia está batendo nos manifestantes com muita violência, prendendo gente de maneira injustificada, acabando com manifestações que têm ordem judicial, que têm permissão judicial para acontecer, atacando a democracia com violência física, né? Que é uma característica que não é de regimes democráticos, que é de regimes autoritários. Isso já era muito preocupante. Essa semana, o Canal 11, que é o canal público de televisão, ele conseguiu uma gravação e divulgou no seu jornal, aqui em Israel, os 3 principais canais de televisão aberta, eles passam os seus telejornais na mesma hora. Né? Então, você tem que escolher qual você vai ver. E no final das contas, aparecem algumas reportagens, aparecem no Twitter, e a gente pode seguir algumas delas. Essa do Canal 11, todo mundo viu, porque quem não viu ao vivo, viu depois. Eles conseguiram gravações do Amir Ohana com o comandante do Batalhão de Polícia de Jerusalém. O Amir Ohana recomendando especificamente o que a gente já tinha comentado no podcast passado, que parecia para a gente muito lógico que era o que estava acontecendo, recomendando uma ação mais rígida que o comum contra os manifestantes que estavam protestando na frente da casa do Netanyahu, dizendo que aquele tipo de manifestação não era correta, que aquilo era anarquismo, né? Aqui em Israel a palavra da moda de maneira negativa é anarquismo, estão chamando os manifestantes de anarquistas. Eu particularmente acho que anarquismo é uma ideologia legítima, não vejo isso como uma coisa negativa, mas acho que em hebraico eles devem fazer confusão entre anarquismo e anarquia. Enfim, o que eles querem dizer, na verdade, é que as pessoas estão querendo criar desordem e criar uma situação na qual o Estado não pode ter controle. Enfim, mas dizendo que o Netanyahu usa o tempo todo essa palavra, são anarquistas e os membros do governo também, e o Ohana usou isso na conversa interna dele com o policial, com o comandante da polícia, dizendo que são que são anarquistas, que querem que estão, enfim, abusando do direito e que tem que reprimir eles mais do que nas outras manifestações. E ele recomenda explicitamente, na gravação ele está dizendo isso, porque a norma da polícia, a gente não sabia disso, mas agora a gente sabe, é que durante essas manifestações eles não dão multas para as pessoas que não estão usando as máscaras de maneira correta. E durante essas manifestações em Jerusalém, na frente da casa do primeiro-ministro, a polícia distribuiu uma série de multas para as pessoas que estavam protestando. E foi por recomendação do ministro. Está dizendo, multa as pessoas, que a ideia é intimidar para que as pessoas não vão protestar. Ou seja, você usa de um artifício legal, né, para poder reprimir uma manifestação, transformando as pessoas presentes na manifestação em pessoas que estão cometendo infrações, quando, na verdade, a norma da polícia, nesse momento, não é controlar as pessoas que estão usando máscara ou não, e sim verificar quem tá cometendo atos de violência ali, porque essa é a norma de todos os outros lugares do país, como de esquerda, de direita, contra, a favor do governo, ou de qualquer outro tipo. Né? Então, a gente escutou, na verdade, uma recomendação específica que é: usem as ferramentas que vocês têm na mão para poder controlar e não deixem que essas manifestações... Ele disse também com essas palavras, essas manifestações precisam acabar. Aí vocês precisam acabar com essas manifestações. Elas precisam acabar na frente de casa do primeiro-ministro, que isso já é demais. Isso é muito perigoso. Isso é uma coisa que preocupa demais, e um elemento a mais que entrou nessas manifestações agora, enfim, as pessoas entenderam o papel do Ohana, não demorou muito, começaram a protestar, já protestavam na frente da casa do Netanyahu, das duas casas, da residência oficial dele em primeiro-ministro e da residência particular dele em Queisária, começaram a protestar na frente da casa do Israel Katz, também do ministro das Finanças, e na casa do próprio Ohana, em Tel Aviv. E nessa manifestação na frente da casa do Ohana, enfim, também protestaram na frente da casa do Miki Zohar, que é o líder do governo na Knesset, mas na frente dessa manifestação na casa do Ohana, em Tel Aviv, apareceram 10
hooligans, vamos dizer assim, ou não sei que outro termo a gente pode usar, 10 marginais vestidos de preto, andando em bloco com gás de pimenta, garrafas de vidro quebrado, e começaram a atacar os manifestantes. Okay? Os manifestantes não tinham cometido nenhuma ação violenta, nada, zero. Todas as manifestações até agora estão correndo pacificamente, pelo menos do lado dos manifestantes, nenhum ato de violência até agora, e eles foram atacados por esse bando de marginais criminosos, né? Que quem usa garrafa de vidro quebrada, 2 pessoas foram esfaqueadas próximo ao pescoço, né? Esfaqueadas ou cortadas com vidro, na verdade foi faca. Talvez não tenham cortado a garganta dessas pessoas, porque não tenham conseguido na velocidade do ato que foi. Mas tem vídeos rolando na internet, os manifestantes dizem que perceberam tempo antes que eles estavam chegando, que eles estavam se aproximando, tanto que conseguiram fazer as filmagens deles chegando e atacando, e a polícia não fez nada. Hein? A polícia não fez absolutamente nada. A polícia permitiu que eles se infiltrassem ali e atacassem os manifestantes. Enfim, o repórter de questões policiais do Haaretz, ele disse, eu já cobri muitas vezes, eu já cobri a polícia todos os dias, eu afirmo para vocês que a polícia tem ferramentas para saber quando esses grupos vão se infiltrar, porque eles têm infiltrados dentro desses grupos. A polícia também consegue perceber quando um grupo está agindo de maneira estranha, pelos vídeos dá para perceber claramente, hein? E a polícia ou não estava sendo negligente com esse tipo de coisa, ou estava cooperando com esse tipo de coisa. Enfim, a polícia permitiu esse tipo de ataque, não teve um assassinato, não teve a morte de ninguém ali, por sorte, provavelmente por sorte, hein? E, enfim, depois, posteriormente, a polícia prendeu um dessas pessoas que atacou, depois conseguiu desvendar, eles pertencem a um grupo chamado Fanatics, né, o nome é em inglês, que são um grupo da torcida organizada do Maccabi Tel Aviv, um grupo de hooligans, né? É curioso que os grupos de torcida organizada aqui em Israel, eles têm nomes que não são em hebraico, né? O do Betar Jerusalém, que é o mais famoso, é o La Familia, que é um termo em espanhol, o outro é Fanatics, que é em inglês, enfim, prenderam um, mas antes de prenderem esse sujeito, eles prenderam outros cinco manifestantes que estavam na manifestação, que não eram parte desse grupo, simplesmente por estarem na manifestação, gente que não estava sendo violenta, ou seja, os violentos não foram presos, não foram impedidos, posteriormente um deles foi preso, provavelmente por alguma investigação que foi feita depois, mas no ato nenhum deles foi preso, e 5 manifestantes ali, que estavam pacificamente protestando, usando seu direito de civis, foram presos pela polícia naquele momento. Quando eu digo que isso é muito preocupante, isso é muito preocupante. E aí, quais são as reações? Até ontem, até quarta-feira, o Netanyahu não tinha aberto a boca para falar sobre a violência policial. Não tinha aberto a boca para falar sobre nada. Ele estava vendo a polícia tomar esse tipo de atitude e estava quieto. Os deputados da oposição, todos eles falando que não é cabível, não pode ser que a polícia se manifeste dessa maneira. Benny Gantz e membros do Azul e Branco falando que a polícia não pode agredir a população dessa maneira. O presidente Rivlin já tinha falado. E aí, estranhamente, acontece essa semana, e aí isso é o que me deixa muito preocupado e muito irritado, hein? Mas, por sorte, a inteligência dessas pessoas, o grau de inteligência das pessoas não é muito alto, e a mentira dessas pessoas tem perna mais curta do que o normal, permite que a gente descubra que eles estão mentindo e a gente pode ficar com um pouco mais de raiva, mas pelo menos publicamente tirar a credibilidade dessas pessoas. A que eu me refiro? Primeiro foi o deputado Miki Zohar, líder do governo, o mesmo que estava arrumando confusão na Knesset com o parlamentar do seu próprio partido. Ele divulga na sua página no Twitter conversas de WhatsApp que ele teve com a mulher e com o filho, dizendo que os manifestantes estavam na frente da casa dele, estavam causando crise de choro e ataque de pânico no seu filho. E ele fez captura de tela das mensagens que ele trocou com a esposa e com o filho e publicou, né, dizendo que tá todo mundo bem, mas o filho dele não para de chorar e tudo mais. Tá? Essas mensagens foram trocadas às 8h30 da noite, mais ou menos, entre ele, a mulher, e entre ele e o filho dele. Que curioso nisso aí é que nessas mensagens vinha escrito aquele balãozinho em cima do WhatsApp, quando a primeira vez que você se comunica com um número com o teu telefone, aparece essa descriçãozinha, né? Dizendo que essa pessoa pode não receber a tua mensagem, ou pode não, enfim, optar por não se comunicar com você e tudo mais. Tanto com a mulher dele quanto com o filho dele. É muito curioso, muito estranho que um deputado, uma pessoa qualquer, né, tenha tido a primeira conversa com a mulher e com o filho, justamente num caso desse que está sendo divulgado nas redes sociais. Como se não fosse bastante, tá? Essas primeiras mensagens foram trocadas às 8h30 da noite. Tá?
Então, o que o Mick Zor disse? Ele disse que alguém colocou na internet, das duas uma, ou ele inventou essas mensagens, ou ele apaga as mensagens dele todos os dias. O que é muito curioso, né? Porque, primeiro de tudo, porque ele tem acesso a um celular de trabalho, um celular pessoal. Ele não precisa, enfim, usar o celular dele de trabalho para se comunicar com a mulher e os filhos. Né? E aí ele diz o quê? Assim, a outra situação, na verdade, colocada talvez ele apague ou talvez ele... Perdão. Então, com essas duas situações que a gente tem que cortar essa parte, vou voltar. Então, enfim, ele publicou essas mensagens e alguém levantou no Twitter. Vocês perceberam que tem uma coisa estranha nessas mensagens? Que tá como se fosse a primeira vez que ele fala com a mulher e com os filhos? E aí ele coloca, das duas uma, ou ele está inventando essas mensagens, né, para poder posar de vítima, ou ele está, enfim, ele apaga todos os dias as mensagens que ele troca com a mulher e com os filhos. E aí ele foi lá e respondeu essa pessoa no Twitter, né, uma pessoa que ele não conhecia, mas que marcou. Ele falou, eu apago todos os dias que eu recebo milhares de mensagens como líder do governo no Congresso, então eu apago todas as mensagens todos os dias. Só que isso é muito estranho. Ainda assim, isso é muito estranho. Mesmo que ele apague essas mensagens todos os dias. Primeiro porque ele tem 2 celulares. Né? Todos os parlamentares têm 2 celulares. Pelo menos um que a Knesset oferece para eles, que é um telefone especificamente para trabalho, e o outro que é pessoal. Ele não tem por que receber milhares de mensagens no telefone pessoal dele. Né? Enfim, isso é bastante estranho. A segunda coisa que é muito estranha é que parece ainda muito radical que, ainda que ele apague as mensagens, ele apague também as mensagens que ele tem com a mulher e com os filhos. Né? É um pouco absurdo. E o terceiro absurdo é que a primeira mensagem do dia que ele troca com a mulher e com os filhos é às 8h30 da noite. Olha, eu fui procurar, por curiosidade, nos últimos 7 dias, quando foi a primeira mensagem do dia que eu troquei com a minha mulher. Eu tenho 2 filhos também. Enfim, eles estão muito pequenos, não têm telefone ainda, então eu fui ver todos os dias a hora da primeira mensagem que eu troquei com ela. O dia que a gente trocou a mensagem mais tarde foi às 2h30 da tarde, porque a gente estava junto até às 11 da manhã. Em geral, antes de meio-dia, a gente está trocando mensagem. É normal, né? É muito estranho que ele não tenha trocado nenhuma mensagem de WhatsApp, nem com a mulher, nem com os filhos durante o dia inteiro. É muito estranho que ele tenha apagado essas mensagens, o que faz a gente supor que ele está mentindo, e que ele inventou essas mensagens para posar de vítima, para poder fazer uma correlação falsa de que essas manifestações elas são manifestações violentas e que estão causando problemas pessoais para a vida dele. E a segunda, né, justamente quando o Netanyahu resolve se manifestar, que é bem no dia que os manifestantes foram atacados na frente da casa do Ohana, ele vai lá e se manifesta contra a incitação à violência, mas ele não diz do lado de quem, né? Ele não diz quem estava sendo violento. Ele culpa o Yair Lapid e o Ehud Barak por serem pessoas que estão, enfim, estimulando as pessoas a fazer essas manifestações, os anarquistas, pessoas que não têm nenhum compromisso com o Estado, que são bonecos do Lapid e do Barak fazendo esse tipo de coisa. E depois ele publica uma mensagem de uma tal de Dana Aron, né, que foi até o Twitter dele, até o Facebook dele, perdão, dizendo que ele só vai parar, que ele está querendo fazer uma ditadura e que ele só vai parar quando alguém meter uma bala na cabeça dele, como prova de que ele que tem uma incitação contra ele, que ele pode ser assassinado. E aí vem a Sara Netanyahu, a primeira-dama, falar que está passando dos limites, que pode acontecer o assassinato do primeiro-ministro, que nem aconteceu do Rabin, e o presidente Rivlin fala que assassinatos de manifestantes e de primeiro-ministro não são uma novidade em Israel. Isso é verdade. Em 1982, o manifestante Emile Greenstein ele foi assassinado numa manifestação pela paz na Guerra do Líbano. O primeiro-ministro Yitzhak Rabin foi assassinado em 95. Hein? Então, o Rivlin coloca isso, que a gente tem que cuidar dessa incitação. Só que o Rivlin esqueceu de um detalhe. Nunca o assassinado, depois de o Estado de Israel ser criado, foi alguém da direita. Tanto o assassino quanto os assassinos são sempre alguém da extrema-direita e o assassinado é sempre alguém da esquerda. Não é prática comum da esquerda israelense fazer manifestações violentas no país. Há muitos anos, lá para os anos 50, tinha um pouco mais de agressividade, talvez até os anos 60. Hoje em dia não é prática, há muitos anos que não é. E aí, um repórter do jornal Haaretz foi atrás desse perfil de Facebook, dessa tal de Dana Aron, e percebeu que essa pessoa tinha postagens, as últimas postagens dela tinham sido 2 meses atrás, e que antes disso tinha sido só em 2019, que essa pessoa tinha bloqueado e que você visse quem são os amigos e as fotos dela. Então, é o típico perfil fake, né? E que ela já tinha trocado de nome, o nome era Dana Levy, virou Dana Aron,
e que depois que ela escreveu isso, ela tinha também, depois que ele escreveu recomendando a morte do Netanyahu, esse post foi apagado e ela depois escreveu outros 2 posts, né, compartilhando chamadas para manifestações contra o governo de organizações israelenses de oposição, né, essas políticas israelenses de oposição. Enfim, então, claramente, segundo essa reportagem, ela está dando indícios de que essa tal Dan Aron é um perfil, okay, que foi criado e publicou a mensagem para servir de instrumento para discurso retórico do governo atualmente, né? E isso é muito preocupante, isso dá muita raiva, porque isso foi escrito justamente no momento que os manifestantes foram agredidos, okay, com tentativas de assassinato, a gente pode dizer, numa manifestação contra o ministro da Segurança Pública israelense, e para desviar o foco, o primeiro-ministro pega um perfil fake, isolado, sem fazer nenhuma investigação, e se coloca no papel de vítima, e diz que pode ser assassinado. Okay? E a falta de vergonha na cara é tão grande, okay, que a gente sabe que o Netanyahu ele fez a mesma coisa em 95, depois do assassinato do Rabin. Ele disse que ele estava sendo vítima de outro tipo de incitação à violência, porque depois que o Rabin foi assassinado, as pessoas jogaram a culpa do assassinato nele. Só que o Netanyahu ele foi um dos focos de incitação à violência contra o Rabin, okay? Porque ele participou de manifestações como líder da oposição naquele momento, nas quais eram gritados morte ao Rabin, Rabin traidor, esse tipo de coisa, okay? Que tornou legítimo, de alguma maneira, porque pessoas importantes como ele e o Ariel Sharon estavam presentes em manifestações que eles fizeram os gritos, essas palavras de ordem, e eles escutavam, porque eram gritados muito fortes, essas palavras, eles estavam escutando aquilo, e a presença deles ali dava eles, sem, na verdade, se opor a isso, sem dizer, pessoal, para de falar isso não é legítimo, eles silenciarem em relação a isso, inclusive no dia seguinte, hein, de alguma maneira deu legitimidade a que um assassino pudesse matar o primeiro-ministro. Então, essa correlação de forças, ela é vergonhosa, ela é mentirosa, hein? O que o Likud está tentando fazer agora é símbolo também do desespero deles, que eles nunca tinham lidado com esse tipo de manifestação espontânea contra o governo, crescendo cada vez mais, hein? Tentando mudar o foco das coisas, tentando jogar culpa para outros, tentando posar de vítima, hein? E pior de tudo, eles estão criando a própria incitação contra eles, hein? Porque ninguém tinha falado em assassinar o primeiro-ministro até agora. Estão fazendo manifestações liberadas pela justiça. De repente, agora, eles viraram alvo. É óbvio que um louco pode, ou uma pessoa isolada, pode tomar uma atitude dessas. Só que não existe, você não está vendo nenhum líder da esquerda, nenhum movimento de esquerda, dando legitimidade ao assassinato do primeiro-ministro, nem do membro da sua família, de ninguém. Você não está vendo nada disso. E aí o que acontece, mais curioso de tudo, é que uma deputada do Likud, que me fugiu o nome agora, publicou uma reportagem criticando a manifestação que estavam fazendo na Praça Árabe, em Tel Aviv, uma manifestação artística, com um boneco do Netanyahu, e ela se refere à praça como Praça Reis de Israel, que era o nome da praça antes do Rabin ser assassinado, e que ela mudou de nome para Praça Yitzhak Rabin, Praça Rabin, né, em homenagem a ele. Ou seja, ela está negando a memória do Rabin, inclusive na praça onde ele foi assassinado. E outra coisa curiosa que acontece agora também é que os manifestantes do grupo Fanatics, esse que atacou as pessoas, eles contrataram como advogado o Itamar Ben-Gvir, que é um deputado carranista da extrema-direita religiosa israelense, abertamente anti-árabe, racista, né, sem esconder isso de ninguém. E o que ele está dizendo, enfim, é que eles agiram em legítima defesa porque estão sendo chamados de judeus sujos, né, não sei qual o nível de devaneio ou de falta de vergonha na cara, que ninguém não viu isso em nenhum lugar, e obviamente que judeus não vão chamar os outros judeus sujos, né? Enfim, e eles contrataram um cara, que ele é advogado também, o político mais radical, não é membro da Knesset, por sorte, para defender esses manifestantes nesse processo que vai ser aberto agora. Então, é muito preocupante a situação, né? Ninguém está incitando a violência contra o Netanyahu, nem nas manifestações, nem fora. Esse perfil, esse print que ele tirou e colocou ali, de um perfil fake, é a única coisa que apareceu até agora em público. Eu não duvido que tenha outras aparições aí, que tem uma outra pessoa que tenha tido coisa parecida, mas não é uma tendência, não tem ninguém justificando isso, não tem ninguém participando dessa manifestação. Isso é um uso indiscriminado de fake news, de mentira, para mudar a narrativa dos fatos, para contar uma versão mentirosa da situação. E o governo não precisa disso. Ele pode
justificar seus atos de maneira honesta, mas parece, e é muito triste dizer isso, que o governo atual israelense já esqueceu como se age de maneira honesta nesse país. Né? Já chamaram os eleitores para votar porque a população árabe estava votando em peso, né? Já mentiram claramente, sem nenhuma vergonha na cara, antes das eleições. Todo tipo de incitação já foi feita e agora continua sendo feita. Enfim, esse caso agora é mais preocupante ainda porque estão falsificando a verdade na nossa cara, aparentemente, né? Porque a gente tem provas para isso, mas é muito aparente. E isso, enfim, é muito preocupante para a democracia israelense, é muito preocupante para o futuro próximo do país, porque isso realmente acirra os ânimos, né? E aí a próxima manifestação a gente não sabe o que vai acontecer. Pois é, essa questão aí da violência nas manifestações, ela realmente tem chamado muita atenção e tem preocupado muito, né? Enfim, a cabeça voa muito quando eu penso nessa questão das manifestações, dessa violência, né? Da criminalização de qualquer tipo de oposição, né? E você passa, como você falou lá no início do seu comentário, né? Que ele chamando o pessoal que é nas manifestações de anarquistas, né? Como se ele já, tipo, quando você está chamando um cara de anarquista nesse caso, né? Você está querendo desqualificá-lo, né? Você está de uma forma criminalizando, né? Porque você também quer dizer que ele é violento, enfim. É realmente muito preocupante tudo isso que acontece. Mas a polícia também, tem algumas manifestações, ela foi mais cuidadosa, né? Depois que o bicho começou a pegar, depois que a imprensa, de uma forma geral, né? Todo mundo só falava disso, então eu senti que houve um recuo, mas com certeza é um recuo que vai durar somente um determinado período, porque o objetivo deles vale o que eles fazem, né? É isso. Enfim, para a gente só para não passar batido, segue aí a discussão sobre o orçamento anual do país, né? O Benny Gantz ainda não abriu mão do orçamento de 2 anos, o Netanyahu ainda não abriu mão do orçamento anual, que na verdade é por 3 meses. A novidade dessa semana foi que vários profissionais do Ministério das Finanças se manifestaram dizendo que não tem nenhuma lógica do ponto de vista de política pública, de gestão de Estado, você fazer um orçamento para os meses que faltam de 2020. Né, que o lógico seria fazer um orçamento para 2 anos, que na verdade é 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Então, enfim, gente que em geral não costuma se manifestar, porque eles não costumam tomar lado político, né, são profissionais do Ministério, mas eles estão vendo seu trabalho ser afetado, responsabilidade com as contas públicas, e eles se manifestaram, colocam o Netanyahu um pouco contra a parede, mas o Netanyahu ele aparentemente não vai desistir do orçamento anual. E a pergunta é se o Gantz vai desistir ou não. Se o Gantz desistir, o governo não cai a princípio. Se o Gantz não desiste, a gente vai ter eleições em novembro. 2/3 da população israelense não querem eleições agora, hein? O que, enfim, coloca os dois, tanto o Netanyahu como o Gantz, numa situação complicada. As pessoas estão vendo que a gente está no meio de uma crise de saúde pública, de uma crise gigantesca econômica, e, enfim, e eles estão convocando eleições por causa de uma questão que eles podiam ter se entendido há muito tempo, inclusive que é parte do acordo de coalizão. Essa é uma coisa que é importante a gente colocar, a gente não tem grandes novidades em relação a isso, mas vai ter em pouco tempo, porque no fim de agosto isso tem que estar resolvido. Enfim, e outra questão que a gente vai comentar também, só para não passar em branco, a gente comentou há 2 semanas atrás do projeto, do plano, né, de distribuição de dinheiro, 750 shekel por família, né, com acréscimo por pessoa, 1.500 por casal, com acréscimo de 500 por filho, para quem tem até 3 filhos, mais que 3 filhos não tem acréscimo. Enfim, o governo ele tinha lançado esse projeto, voltou atrás, depois das críticas, repensou, e vai lançar o projeto, voltar atrás, vai lançar o projeto até fim de agosto, as pessoas vão receber esse dinheiro, né, para poder usar para o que quiserem, toda a população israelense vai receber esse dinheiro, enfim, e o plano vai ser aplicado, mais detalhes a gente vai conhecer durante essa semana, só para não deixar isso passar em branco. Beleza, show de bola. Vamos então para o nosso próximo bloco, onde a gente vai falar da política externa. Pois vou mandando uma atualização logo depois da gente encerrar a gravação do episódio, porque enquanto a gente estava gravando, estava tendo manifestação diária na frente da casa do primeiro-ministro Netanyahu em Jerusalém, e membros da torcida organizada La Família, que são os hooligans do Betar Yerushalayim,
atacaram fotógrafos da imprensa, né, 2 fotógrafos da imprensa e um motorista palestino que estava dirigindo, por coincidência, naquela região. Então, os ataques físicos, a manifestação na frente da casa do Hanna não foram casos isolados e a situação vai de mal a pior enquanto a polícia não começar a coibir esse tipo de ação, enquanto o próprio governo não começar a se manifestar contra esse tipo de ação. A tendência é que elas não só continuem acontecendo, como também que elas aumentem. Então é isso, gente. Espero que essa seja a única atualização ruim que a gente dê até a hora da publicação do podcast. Eu acho engraçado, né, da gente falar, vamos falar da política externa, né? Porque, por exemplo, a gente vai falar agora do Líbano e é logo ali, né? Então é externo, mas é tão interno, né? Mas enfim, como eu já adiantei aí, é uma questão aí com o Líbano, com o Hezbollah, o que aconteceu. Essa semana, na segunda-feira, Israel, ou pelo menos Israel foi acusado, e como sempre, né, como é uma política do governo, ele não diz nem que sim, nem que não, na grande maioria das vezes, quando acontece um ataque desse tipo. Israel foi acusado de ter feito um ataque a bases iranianas na região de Damasco, né, isso foi na segunda-feira, e nesse ataque um militante do Hezbollah foi morto, né? E então começou toda uma discussão sobre qual seria e se haveria alguma reação do Hezbollah. Só a gente fazendo aí uma conjuntura rápida, né? Israel, ao longo dos anos, né, desde que começou, na verdade, como é que chama isso? Não é a revolução, né? A guerra civil, né? A guerra civil na Síria, em 2011, Israel começou, em muitas oportunidades, a atacar principalmente alvos iranianos, né? Na Síria ou do Hezbollah, mas principalmente alvos iranianos, bases onde o Irã mantinha equipamentos, mantinha pessoal, militares e tudo mais. É uma constante. E, inclusive, eu já fiz esse comentário, inclusive, num podcast, que isso, de alguma certa forma, favorece também o governo sírio, porque, afinal de contas, diminui a presença iraniana no país, e tem total aí apoio do governo russo, né, que também não quer os iranianos ali, e a Rússia tem, hoje, é o principal aliado da Síria. Então, esses ataques já vêm acontecendo, Israel é sempre colocado é sempre apontado, né, como o culpado, na grande maioria das vezes. Ele não diz nem que sim nem que não, deixa em aberto no ar, mas o que a gente sabe é que é real, que há essa política israelense de ataques na região. Por quê? Porque diminuir a presença, além de esses ataques, né, além de eles diminuírem a presença iraniana na Síria, eles também impedem a chegada de equipamentos iranianos para o Hezbollah no sul do Líbano. Né? Para quem não lembra, o Hezbollah é uma milícia xiita no sul do Líbano que é o fim do Estado de Israel e, enfim, a última guerra no Líbano, que foi em 2006, né? Foi uma guerra contra o Hezbollah, uma guerra que foi muito ruim para Israel. Enfim, não vou aumentar nisso, mas o Hezbollah, ele controla o sul do Líbano e ele também é uma força política muito grande no Líbano. Ele faz parte do governo libanês. A pasta do Ministério da Saúde pertence ao Hezbollah, ou seja, eles são os responsáveis por hoje gerir a crise de saúde no Líbano, da crise da pandemia, né, do corona no Líbano. Então, o que a gente tem é essa realidade, né, onde Israel tenta há anos, né, há quase uma década, impedir a chegada de armamentos, né, iranianos para o Líbano, né, para o Hezbollah, através da Síria. Israel também não quer a presença iraniana na Síria, por isso vem atacando constantemente esses alvos iranianos. Houve também, há cerca de um mês, né, ataques cibernéticos entre Israel, né, e o Irã. Isso é importante a gente lembrar. Israel, primeiro, o Irã atacou bases de tratamento de água, né, central de tratamento de água em Israel, tentando fazer com que mudar a composição química, né, dos químicos que são colocados na água, enfim. Foi um ataque cibernético muito complicado, não teve maiores transtornos, e Israel, alegadamente, fez um ataque também no porto, né, no sistema portuário iraniano, paralisando os principais portos do país, né, durante um dia, o que
foi um caos muito grande. E também, recentemente, houve explosões, diversas explosões, e uma explosão principalmente no centro militar de Natanz, né, no centro nuclear de Natanz, no Irã, que foram explodidas centrífugas, né, de última geração, vamos dizer assim, e essa explosão colocou o projeto nuclear iraniano, é o que se diz, 3 anos atrás. Ou seja, a gente tem todo essa realidade aí que levou a esse ataque de Israel na Síria, né, em base iraniana. Tinha presença lá de um militante do Hezbollah, apesar de não ser nenhuma liderança, era um militante do Hezbollah, que morreu, e imediatamente começou toda a questão de se o Hezbollah vai ou não atacar Israel, né, em retaliação. E essa discussão começou, isso na segunda-feira começou, na terça-feira houve uma tentativa de infiltração em território israelense, que ela foi descoberta pelo pessoal do Exército, né, que fica ali observando, e houve uma rápida troca de tiros, e os caras voltaram para território libanês, quer dizer, não passaram, mas entraram, né? E, enfim, e desde então a gente tem acompanhado isso, uma preparação muito grande do Exército na região norte, pronta para, pelo menos eles dizem estar prontos para estão prontos para qualquer cenário. Hoje, né, na quinta-feira e sexta-feira, um feriado, né, para os muçulmanos, o feriado de Eid al-Adha, que é o feriado que eles celebram o fato de Abraão ter se disposto a sacrificar o seu filho para Deus, né? Interessante que tanto os muçulmanos quanto os judeus também celebram Abraão e a circuncisão. Mas, enfim, hoje é essa festa para os muçulmanos, então a gente não viu nenhum ataque, mas está tudo em aberto, né? As pessoas não sabem se o Hezbollah vai atuar, vai fazer alguma coisa, até porque, como eu falei, o Hezbollah é uma força política dentro do Líbano também. Eles cada vez mais têm mais responsabilidade dentro do país, e uma guerra também, um confronto mais forte, né, com Israel, não seria nada de positivo para o país. É isso, aguardando, né? O Gantz e o Netanyahu fizeram uma entrevista, né? E eles deram total apoio ao exército, inclusive agora há poucas horas, drones israelenses, alegadamente israelenses, né? Aí devem ser porque está na fronteira entre Israel e o Líbano, né? Drones israelenses foram vistos em território libanês, enfim. Tá esquentando, né? Sempre esquenta lá pelo norte. A fronteira é muito próxima dos vilarejos, tanto do lado israelense quanto do lado libanês, o que deixa ainda todo o pessoal da região, né, em um clima muito mais tenso. Mas é isso, cara. O que você acha disso aí? Não, olha, a verdade é que, enfim, quando perguntaram para o Begin, que era o primeiro-ministro de Israel lá nos anos 80, quem ele preferia ganhar essa guerra Irã-Iraque, ele disse os dois. Ou seja, a situação é que ele disse o seguinte: essa guerra para a gente é boa porque são dois inimigos ali que quanto mais tempo essa guerra durar, melhor para a gente, né? Ele não disse com essas palavras porque é politicamente incorreto, mas eu não duvido nada que ele pensasse assim. E a verdade é que a guerra na Síria, guerra civil síria, enquanto ela perdurar, Israel tem um adversário a menos que a Síria e um adversário a menos no Líbano, né? Porque o Hezbollah está implicado até a goela com a guerra na Síria. Enquanto a situação na Síria não se resolver completamente, é difícil o Hezbollah abrir outra frente, porque ele já tem seus negócios no Líbano, né? E alguns outros pelo resto do mundo, e abrir um conflito com Israel não é interessante para o Hezbollah agora. Então, enfim, por outro lado, eles não costumam deixar passar esse tipo de coisa, né? Porque isso é um ataque à honra deles. E eles não podem ser agredidos e não responderem isso, né? Militarmente é uma mostra de fraqueza. E eles precisam mostrar, de alguma maneira, que eles não temem Israel, até pela confiança dos seus apoiadores. O Hezbollah, é importante dizer isso, o Hezbollah, na prática, ele controla o Líbano, né? Ainda que seja um partido, o Hezbollah, a gente fala que é um grupo terrorista, mas o Hezbollah é um monte de coisa, né? Também tem ações terroristas, mas o Hezbollah é um partido político do parlamento libanês, com número de cadeiras específicas, limitadas lá para eles, porque a democracia libanesa, se é que a gente pode chamar aquilo de democracia, é muito confusa, tem lugar marcado para cada um, e você não pode conseguir mais que tantos, dependendo da tua corrente étnico-religiosa e tudo mais. O Hezbollah, como representante
do Islã xiita libanês tem um número específico, que eles não podem ser maiores que os muçulmanos sunitas, nem que os cristãos maronitas, não podem ter os cargos de presidente nem de primeiro-ministro, por um lado, mas por outro lado, na prática, a gente sabe que o que acontece lá é por ordem deles. Militarmente, o exército do Líbano é muito fraco, e o Hezbollah, as milícias do Hezbollah controlam o país, e às vezes eles impõem leis, né? O Diogo Bercito, repórter da Folha, que a gente conheceu aqui em Israel quando foi correspondente, ele escreveu um artigo muito legal, uma coluna muito legal dele, mostrando, enfim, como foi quando ele entrou no sul do Líbano, que ele foi interrogado por gente do Hezbollah e tudo mais. Então, enfim, eles no momento de fragilidade do próprio Líbano, que está passando por uma crise econômica gigantesca desde antes da corona, né, e o Hezbollah responde por isso, eles não podem jogar com esse risco de entrar num conflito armado com Israel agora e piorar a vida dos cidadãos libaneses, e ter que usar o seu armamento para lutar contra Israel. Então, eu não acredito num conflito de longo alcance com o Hezbollah, mas, enfim, a gente sempre tem que esperar por uma resposta deles, porque eles não podem ficar sem responder nada. A questão é se eles vão jogar 3, 4 foguetes e dizer bombardeamos o norte de Israel, ou se eles vão querer fazer uma coisa mais impactante. E aí é onde mora o perigo, porque uma ação dessas a gente pode saber como começa, mas a gente não sabe como termina. Então, enfim, é melhor que o exército esteja muito ligado, porque dependendo do sucesso de uma ação dessas no Hezbollah, a gente pode acabar se envolvendo num conflito de maiores proporções. É isso. Vamos que vamos. Vamos então para o nosso bloco do esporte para ouvir o comentário do nosso camarada Nelsinho Burri. Diz aí, Nelsinho. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel, do lado esquerdo do muro, mandar um abraço ao João, que está ajudando as pessoas que estão chegando a Israel. É isso aí, o João preocupado com o próximo, ajudando pessoas que estão chegando a Israel, assim como quando ele vai a outros lugares também, ele é ajudado por pessoas, o João fazendo o seu lado social. Término da Liga Israelense de Basquete Masculino. Falamos na semana passada sobre as semifinais. O Rishon LeZion superou 100-97 o Hapoel Jerusalém e o Maccabi Tel Aviv conseguiu vencer também por 3 pontos o Galil Gilboa. Na final, o título ficou com o Maccabi Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv venceu o jogo final contra o Rishon LeZion e conquistou o seu 54º título, campeão 54 vezes da Liga Israelense. Realmente algo fantástico. O segundo lugar em número de títulos é o Hapoel Tel Aviv, com muito menos títulos, são 5 ou 6 títulos, se não me falha a memória, acho que são 6 títulos. Então é isso aí, mais uma vez, o Maccabi Tel Aviv, que veio patinando, tinha bons adversários, mas na final conseguiu superar o Rishon LeZion com todos os méritos. 54 vezes campeão israelense, um jogo sem a presença de torcida. Na semifinal, ou melhor dizendo, nas quartas de final, Maccabi Tel Aviv e Hapoel Tel Aviv, alguns torcedores do Maccabi penetraram no ginásio, o que rendeu uma multa ao clube de 30 mil shekalim, equivalentes a 40 mil reais. Nos jogos de semifinal e final, isso não aconteceu, as partidas ocorreram em Tel Aviv, no ginásio Menorah. Era isso aí, um grande abraço. Valeu, Nelsinho, obrigadão por mais esse comentário, a gente te espera na semana que vem. E é isso, ficamos por aqui. É isso mesmo. Só queria dar então aquele recadinho que o João deu na semana passada, lembrando que o podcast está disponível em quase todas, nas principais plataformas de podcast, vocês conseguem encontrar. Para quem não é necessário escutar somente pelo SoundCloud, né, pelo Facebook, enfim, por onde vocês cliquem, vocês podem procurar o podcast no Spotify, no Apple Podcasts, enfim, nas principais plataformas vocês encontram sem nenhum problema. Procurem por Conexão Israel, porque o podcast está na página do Conexão Israel, né, do canal do Conexão Israel. Então, o podcast tem um nome, né, do lado esquerdo do muro, mas é do Conexão Israel, o canal é do Conexão. Então, procurem o Conexão no seu tocador de podcast, nas principais plataformas a gente está lá. E caso não encontrem, é só entrar em contato com a gente também. É isso aí, ficamos por aqui, João. Um grande abraço e a gente se fala na semana que vem. Abraço, até semana que vem. Valeu, tchau, tchau.